Olá, meus irmãos, companheiros de Ideal Espírita. Aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus, o nosso amantíssimo Mestre, a pedido, a um convite do Centro Espírita Luz e Verdade, para que possamos conversar um pouco sobre os lindos casos de Chico Xavier. É muito difícil selecionar esse ou aquele caso. Enfim, nós selecionamos um caso ou dois no máximo, para que possamos conversar a respeito e trazermos alguns ensinamentos, justamente nessa época de pandemia. Então, o que nós vamos fazer é tentar realizar um paralelo para que possamos raciocinar posteriormente do que acontece hoje e dessas orientações que o Chico sabiamente nos trouxe através da caneta aí de Ramiro Gama, dos lindos casos. O que nos chamou a atenção foi uma lição preciosa. Existia um local chamado a Ponte, onde muitos ficavam ali se abrigando e passavam sede, fome, necessidade, e o Chico, junto com um grupo de trabalhadores, ia lá sempre que possível para fazer um trabalho, realizar um trabalho de auxílio a esses pobres, de auxílio aos necessitados. Então, num desses encontros, o Chico teve uma experiência muito interessante, que é a que nós vamos narrar agora. É a lição preciosa, tá? Assim, conversava o caro médium conosco, diante de um pequeno riacho, que orava baixinho, humildemente aos nossos pés, colaborando com um ambiente tão pobre de valores materiais, porém opulento de graças espirituais. E essa opulência de graças espirituais fazia com que todos que ali estavam se sentissem comovidos. Pressentindo desse modo a história dolorosa dos irmãos visitantes e visitados, muitos de cujos membros familiares desencarnaram, uns pelos suicídios, por não aguentarem a experimentação permanente, outros pelos seus sofrimentos agravados pela desesperação, o Chico pediu-nos a colaboração da palavra, a fim de que lhes contássemos casos evangélicos e para que melhormente pudéssemos ler e sentir uma lição do livro da vida. Então, no clima de Sussum Corda, esse clima de Sussum Corda é de vibração positiva, né, de emancipação, de tranquilidade, atendemos. Falamos a nós e aos presentes, porque toda vez que alguém faz algum estudo, alguma palestra, ele primeiro está falando para si próprio, e depois é que ele fala para os outros. Aquele que faz um estudo, aquele que faz uma palestra, aquele que faz uma dissertação espírita e não toma aquilo para ele, e principalmente como um compromisso e tentar executar aquilo, ele não está praticando o verdadeiro cristianismo no sentido da palavra. Quando se diz que nós começamos a caridade de dentro de casa para fora, não é só a nossa casa física, não é somente o nosso lar, com os nossos familiares de amor. É a nossa casa íntima. Por isso que o Espiritismo nos chama a atenção para a necessidade da reforma íntima. E aí, diz ele, continua, finalizamos lembrando-nos de que somente nos desamarramos dos vícios e das paixões e nos damos pressa de atravessar os rios do preconceito em busca da verdade quando somos apartados de entes amados ou empurrados pelo aguilhão da dor. Ou seja, a gente só tem pressa de deixar vícios de lado, de deixar as paixões, os abusos, os excessos de lado, quando deixar o preconceito, né, de gênero, preconceito de etnia, preconceito social, quando, né, somos apartados, ou seja, ficamos distantes dos nossos entes amados,
ou somos empurrados pelo aguilhão da dor, que é justamente o que acontece conosco nesse momento de pandemia. Quantos de nós nos distanciamos não só pelo distanciamento social, né? Pelo lockdown em alguns lugares, mas nos distanciamos temporariamente, porque nós, cristãos espíritas, sabemos que é temporariamente, que nós nos afastamos daqueles que nos antecederam ao retorno na pátria espiritual. Alguns colocam como perda dos entes queridos, mas nós sabemos que nós não perdemos os nossos entes queridos. Eles principalmente se antecipam, e nós entendemos principalmente que eles nos antecipam ao retorno ao plano espiritual. E que um dia, se for do nosso merecimento e também do merecimento deles, se nós tivermos vibrações compatíveis e preferencialmente vibrações boas, vibrações salutares, nós vamos nos reencontrar. Aí continua. Pegando a nossa deixa, o prezado médium, inspiradamente, contou-nos uma pequena história abaixo, que muito nos comoveu e possibilitou vivêssemos todos um momento de respeito e exaltação à palavra do Divino Mestre. E aí ele conta a história de um ateu. Né? Nós conhecemos muitos que são ateus, graças a Deus. Mas vamos prestar bem atenção nessa história e como ela se encaixa para nós nos dias de hoje. Em certa localidade do interior de Minas Gerais, morava um ateu incorrigível. Era casado com linda e digna mulher e possuía um único filho, que contava 12 anos e se constituía o seu maior tesouro. O ateu, tanto quanto possível, não perdia a oportunidade de revelar o seu ateísmo doentio, como que zombando da crença alheia. Além de ser ateu, ele fazia questão de zombar das pessoas que têm uma crença, né, a consciência da existência de Deus. Então, além de ateu, era aquele debochado, né, gostava de implicar. Sua prendada esposa o advertia quase sempre, sem proveito. Continuava negando Deus, ele multiplicando o seu ouro e adorando seu filho único. Quando menos esperava, a morte veio, silenciosa, e levou-lhe o filho, entristecendo o coração materno e enchendo de desespero o coração do ateu. Passaram-se 2 anos. O ateu agora, magro, pobre, sem a esposa, que também fora levada para o além, sentia-se só e doente. A conselho de alguns amigos, bater a porta de vários tempos até que, numa tarde abençoada, foi ter a uma sessão espírita. Aí começou a receber os primeiros socorros. Seu coração, trabalhado pela dor, presta bem atenção nisso, seu coração, que foi trabalhado pela dor, perdera as vestes negras da vaidade e do orgulho. Então, ele teve que passar pela dor não como um castigo divino, mas pela sua própria postura diante da vida. E aí sim, depois que ele foi trabalhado nessa dor, depois que ele teve essa dor, depois que ele teve esse sofrimento, é que aí ele foi perder as vestes da vaidade e do orgulho. E numa noite, quando mais se mostrava convicto da verdade espírita, ou seja, quando ele tinha condições, ele estava bem sintonizado espiritualmente, quando ele diz aqui, ele é convicto da verdade espírita, é porque ele acreditava, sentia e estava procurando vivenciar. Então, isso proporciona um elo de ligação com o plano espiritual através da manutenção das mesmas vibrações positivas. Tá? Nessa noite, o filho incorpora-se, ele usa a palavra, né, o termo incorporar-se, mas nós sabemos que ninguém toma o corpo de ninguém, foi uma manifestação psicofônica, então, através da psicofonia, ele vem e fala através de um médium. É o filho dele quem diz: meu pai, como me sinto feliz em vê-lo aqui. Como demorou a encontrar a grande estrada. Graças a Deus que veio, mas foi preciso que eu e minha mãe pedíssemos muito a seu favor para que o Pai do céu nos atendesse. Ou seja, para que isso acontecesse, teve que ele ter o merecimento e a intercessão, tanto do filho que já estava no plano espiritual, quanto da esposa dele. As coisas não acontecem por acaso.
em tudo existe um planejamento que é direcionado pelas leis divinas. Deus não castiga ninguém. Quando nós falamos assim, que Deus permita, é porque existem leis divinas imutáveis que têm que ser seguidas. Então, enquanto ele não acreditava em Deus, enquanto ele não largou as vestes do orgulho e do egoísmo através da dor dele, e enquanto ele não foi convicto do que é o espiritismo, ele não tinha condições de ter com seu filho e sua esposa. E através do pedido deles, e através da transformação, da reforma íntima, da caridade que começa de dentro de casa para fora, ele se colocou em condições de ter esse encontro com o filho. Então, ele diz, o filho, e vou contar-lhe uma história que um dos meus mentores me contou com relação ao nosso caso. Numa aldeia da Índia, vivia um fazendeiro rico que se especializara na criação e seleção de animais. Possuía grande quantidade de vacas reprodutoras de boa qualidade. Era um homem bom e prestativo. Desejava ajudar a todos os seus irmãos de romagem na terra. E assim, resolveu partilhar sua obra com os seus vizinhos de outra aldeia, que limitava com os rumos por um pequeno rio. Mandou selecionar alguns bois e uma vaca, que possuía um bezerro único, e os enviou aos seus companheiros. Mas, à passagem do rio, todos os bois passaram, menos a vaca e o bezerro. Tudo foi tentado sem nenhum proveito. Alguém então falou: amarre o bezerro e atravessem com ele o rio, que a vaca vai acompanhar. De fato, a vaca, vendo o filho amarrado, berrando, pedindo socorro, atravessando o rio, não se fez de rogada e também atravessou o rio. Foi em auxílio e em socorro ao seu bezerro, ao seu filho. E ele diz para o pai: aí está, meu pai, a lição preciosa que a história nos dá. Foi preciso que eu fosse também amarrado pela enfermidade e jogado no rio da morte, para que o Senhor atravessasse o rio do preconceito e viesse até a mim e sentisse como está sentindo comigo a vida verdadeira, e deste modo iniciasse o resgate das suas faltas. Louvado seja Deus. Meus queridos, o que nós vemos hoje em dia, nessa nossa pandemia? Nós conseguimos observar que a dor é para todos. A dor é para o ateu, a dor é para o espírita, para o católico, para o protestante, para o budista, para o judeu, para o muçulmano. A dor é igual para todos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, dentro das suas leis, permite que uma pandemia dessa aconteça para que nós venhamos a praticar o amor, a caridade e que venhamos a modificar o nosso íntimo. A quem nós podemos acusar em relação a essa pandemia, a não ser a nós mesmos, a nossa própria imprevidência, a nossa incúria, a nossa não observância às leis de Deus. No início da pandemia, tentou-se colocar a culpa nos chineses, nos coreanos, mas descobriu-se que é um vírus, é um fenômeno natural, não é uma guerra, não é um conflito armado. É um fenômeno que acontece. E que, em função desse fenômeno, muitos dos nossos irmãos desencarnaram. Desencarnaram porque era chegado o seu momento. Outros, por alguma imprevidência, por alguma imprudência, pela não aceitação como ateu das leis de Deus, por não seguir as leis da sociedade, por não seguir aquilo que a ciência nos coloca, aí Kardec nos coloca que a ciência vem a corroborar e confirmar aquilo que a doutrina dos espíritos nos fala, mas mesmo assim, alguns negaram a doença, alguns negaram a patologia, e isso os levou ao desencarne. Mas como a lei divina e natural é sábia, o que acontece conosco hoje é um grande movimento de reforma íntima. É um grande movimento de aperfeiçoamento. É um grande movimento de seleção. Não de quem fica no planeta de provas e expiações ou no planeta de regeneração, mas uma seleção daqueles que querem realmente se transformar em homens e mulheres, em espíritos e cidadãos
do bem. E aí, ele diz assim: a lição foi também para nós. Como vemos, a pequena história contada pelo caro médium tem a sua aplicação, no momento presente, junto a nós todos. Igual ao ateu, outros irmãos existem fechados à realidade da missão redentora. Aqueles que não querem, não aceitam, né, o trabalho que tem que realizar e se negam a entender e aceitar a Deus. Como se isso fosse, de alguma forma, modificar a Deus. Deus existe independente da nossa vontade de crermos ou não, de entendermos ou não. E nós não temos ainda a capacidade de entender a Deus. Espíritos endurecidos, vejam bem, cheios de preconceitos, enferrujados pelo orgulho e pela vaidade, indiferente ao seu progresso espiritual, por aí vivem sem roteiro, colocando o coração no tesouro dos prazeres, do dinheiro fácil e no endesamento à família material, se esquecendo da família espiritual. Hoje, nós temos um grande exemplo do que é ser fraterno, do que é ter empatia, através do uso de uma máscara, através da lavagem das mãos, através do afastamento social. Aqueles que assim não procedem, aqueles que negam a vacinação, aqueles que negam o uso da máscara, aqueles que negam o lavar das mãos, aqueles que negam o afastamento social, que dizem que a pandemia não existe, que isso é coisa da mídia, que é para gerar dinheiro, eles se enquadram aqui, nesses espíritos endurecidos, cheios de preconceitos, enferrujados pelo orgulho e pela vaidade, que são indiferentes ao seu progresso espiritual e indiferentes ao progresso espiritual do seu semelhante. E alguns deles não dão nem valor à sua família espiritual, o que dirá a sua família espiritual. Por isso, meu irmão, portanto, nós que somos cristãos, espíritas, nós temos que entender que vivemos em sociedade para progredir e que o benefício que nós realizamos em nosso proveito redunda também em benefício e proveito do nosso semelhante. Então, prevenir-se, cuidar-se é cuidar do outro. Não fiquem esperando que um grande vulcão vai jogar sua lava, que um grande terremoto, um tsunami. Não, que o mundo vai acabar. O mundo está se transformando. E esse é o momento de sermos solidários, de sermos fraternos e de sermos irmãos. E aí continua. Quando menos esperam, vem o temporal das dores, os ciclones das separações, o relâmpago das quedas do poder, e a grande hora de silêncio para a meditação chega também, para que sintam que aqui viemos resgatar faltas do passado, penetrar pela porta estreita da virtude e entender os chamados do grande amigo, que há 2000 anos espera pela nossa chegada como ovelhas perdidas, ao seu redil abençoado e acolhedor. No ambiente da ponte, achavam-se muitos confrades do Rio, São Paulo, médicos, professores, advogados, homens de negócio, e todos compreendemos que a história contada pelo querido Chico foi um verdadeiro medicamento para as enfermidades de visitantes e visitados, tanto aqueles que estavam lá para ajudar, quanto aqueles que entendiam que estavam lá para ser ajudados. Mas, no fundo, todos são beneficiados. Acordaram-nos para o Cristo de Deus, convidando-nos a abandonar a amarra dos vícios e das paixões, a lutar com fé pela nossa reabilitação, a renunciar, a amar e a perdoar, para não termos mais ilusões, para possuirmos o coração iluminado pelas luzes do Evangelho, colocando-o no tesouro imortal dos ensinos daquele que é o caminho, vida e verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, entender que esse ensinamento é para todos. Nós estamos vendo aí na nossa pandemia, nesse aparente desequilíbrio, que todos, de todos os níveis sociais, estão sendo afetados. Empresários, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos da área de saúde, da área de reabilitação, da área de psicologia, de serviço social, professores, alunos, pedreiros, copeiras, domésticas, do lar, enfim, em todos os níveis sociais a dor chega. E se nós não entendermos as leis divinas, a lei divina, perdão, se nós não entendermos o porquê que isso acontece,
E se nós não realizarmos a reforma íntima, se não aceitarmos o convite de Jesus para trabalharmos na sua seara, nós não vamos poder tomar desse santo e salutar remédio, que é a caridade e que é o amor ao próximo, e nos tornarmos melhores. E aí a dor vem, e a dor nos iguala. Podemos evitar a dor? Sim, podemos, através do trabalho no bem. E podemos também nos preparar, pois caso a dor chegue, nós estarmos em condição de suportar essa dor, de passar por ela e de evoluirmos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos oriente, que tenhamos fé, que tenhamos força e que tenhamos coragem para seguir adiante, porque nós, a todo momento, a todo instante, somos amparados pela espiritualidade maior da falange do nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Que Jesus nos ampare, nos proteja e oriente hoje e sempre.